Estamos aqui novamente para agradecer a Deus pela vida, por esta casa, pela oportunidade novamente de estar aqui. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos nós e que possamos sentir a força consoladora e transformadora do Espiritismo em nossas vidas. Doutrina essa que se apresenta para nós como aquele Consolador, outrora prometido por Jesus e que enfim trouxe à humanidade terrestre novos horizontes tão vastos, tão belos, tão grandiosos acerca da vida, acerca do universo, do próprio Criador da sua obra, enfim, das lições de Jesus. É sobre isso que vamos apresentar esta noite, buscando entender melhor o que deve representar a missão aí do Consolador na vida de cada um de nós. Como estamos nos relacionando com as mensagens luminosas e ao mesmo tempo despertadora do Espiritismo. Nos traz, que foi trazida e basicamente eu me apoiei para preparar esse material, a obra de Allan Kardec, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas também não podemos esquecer daqueles que foram dedicados e continuadores da sua obra, como Chico Xavier, Ivone Pereira do Amaral e tantos outros que têm dedicado a proposta da difusão dessa mensagem. Para iniciar, então, nós temos o livro A Gênese, o capítulo 1, em que Kardec faz um apanhado geral, uma síntese, na verdade, do que são os pontos fundamentais da doutrina espírita. Esse capítulo tem por título Caracteres da Revelação Espírita. A partir do item 26 do capítulo 1, Kardec traz uma série de considerações acerca desse Consolador prometido, mostrando como de fato a doutrina espírita, naquilo que ela traz, naquilo que ela nos mostra, como ela foi concebida, como ela foi trazida, na verdade, ela é o Consolador, outrora falado por Jesus. E onde que nós vemos essa fala de Jesus sobre esse Consolador? No Evangelho de João, que faz esse registro onde Jesus fala na última ceia, desse vir da humanidade, em que ele nos diz que não nos deixaria órfãos, nos diz também que voltaria para nós e que nem tudo poderia dizer naquele momento, e que enviaria um Consolador prometido. Isso está registrado nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Nesse Evangelho, algumas falas de Jesus, que segundo ele, esse Consolador nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, nos relembraria das suas palavras, restabeleceria o sentido das suas palavras e naturalmente haveria de dar um impulso maior ao nosso processo de compreensão e aplicação daquilo que o primeiro Consolador nos deixou. Uma das passagens desse Evangelho está escrito assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar
tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, o que Jesus quis nos dizer com essas palavras? Que Jesus já era um consolador, e naquele momento ele consolava a humanidade, amparava e aliviava as dores dos seus filhos. Mas ele diz: meu Pai vai enviar um outro Consolador que permanecerá eternamente convosco. Este outro Consolador permanecerá na humanidade para sempre. Já é um indicativo de que não seria uma pessoa. Nas palavras dele é bem compreensível isso. Ele deixa subentendido que esse Espírito de verdade traria as leis de Deus. Diz que o mundo ainda não podia receber. Sabemos que Jesus falava por parábolas. Não podia ser amplamente claro com as verdades, porque a humanidade no tempo de Jesus ainda não estava preparada e intelectualmente evoluída para compreender a mensagem que só viria mais tarde, quando a humanidade estivesse preparada. Jesus não tinha ensinado tudo, porque a humanidade não estava pronta para saber tudo. Quando ele diz: vós fará relembrar de tudo. Se Jesus disse que esse Consolador faria tudo relembrar, é porque ele sabia que no decorrer desse tempo as palavras, os seus ensinamentos seriam esquecidos pela humanidade. Por isso ele falou relembrar. Portanto, a doutrina espírita é considerada esse Consolador prometido. Ela é considerada a terceira revelação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos apresenta logo no primeiro capítulo, sob o título Eu Não Vim Destruir a Lei. Ele fala lá das 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Por que a doutrina espírita é considerada o terceiro? Aí recorremos no capítulo 6, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu vou ler para vocês somente um trechinho da fala de Kardec. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido e mal compreendido. Kardec nos aponta isso lá no século XIX. Então a doutrina vai ficar eternamente com a humanidade. Aqui ele apresenta porque o Espiritismo vem revelar aos homens as provas irrecusáveis. A doutrina espírita, ela vem tirar o véu de cima daquelas informações trazidas pelo Mestre. Então a doutrina espírita interpreta a mensagem de Cristo, as suas parábolas, todas as suas falas. Traz também tudo aquilo que Jesus havia dito. Ele é o modelo e guia de todo espírita. Nós, espíritas, seguimos o Evangelho trazido por Jesus. Quando Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, então o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figura, sem alegoria, ergue o véu deixado
propositadamente sobre certos mistérios, vem enfim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. A doutrina espírita mostra que o Consolador prometido, ele já era previsto por Jesus. Ele já sabia que na época certa ela chegaria até nós. A humanidade estaria pronta, madura para receber a doutrina, o Consolador prometido, que ficaria conosco, para nos explicar aquilo que Cristo naquele tempo talvez não pôde explicar-nos. O Espiritismo vem para nos relembrar aquilo que muitos de nós esquecemos no decorrer desses 2000 anos. Assim realiza o que Jesus disse: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, consolação pela fé e pela esperança. Assim, quando temos a compreensão de que a dor tem um efeito regenerador, purificador, educativo e não punitivo, conseguimos passar pela dor de forma mais positiva. Conseguimos ver ela de outra forma. Compreendemos a justiça divina. Compreendemos o quanto Deus é justo, bom e amoroso. Mas quando nós falamos em consolação, a palavra consolação, no capítulo 6, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec novamente nos traz as considerações sobre esse Consolador. Ele nos fala sobre esse consolo que o Espiritismo traz. Ele aponta o primeiro Consolador, Cristo, o segundo Consolador, o Espiritismo. Buscamos essa resposta também na reflexão do item 27 do capítulo 1 do livro A Gênese, em que Kardec faz uma consideração interessante. Ele chama esse Consolador do novo Messias. O novo Messias no sentido o enviado, que viria com uma missão, porque ele se refere ao novo que ele enviaria. Então Kardec resgata que o papel do Consolador seria de restabelecer o sentido de todas as lições que Jesus havia deixado, das leis morais, das novas leis espirituais, nos ajudar a avançar um pouco mais na compreensão da existência de Deus, na compreensão do universo, da vida, dos mecanismos desse processo de evolução em que todos estamos inseridos. O porquê dos sofrimentos, o porquê das discrepâncias tão grandes entre os destinos, o porquê das diferenças, porque alguns têm tanto, porque alguns têm a vida tão fácil, porque outros passam por tantos sofrimentos, vivem com tanta dificuldade. Como que eu vou conciliar tudo isso com a visão de um Deus justo, sábio e amoroso? Então Kardec apresenta para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, uma passagem do Evangelho de Mateus, que diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ele tem a possibilidade de oferecer para nós o dom divino,
de sentirmos a vida de uma maneira diferente. Para entendermos as lições de Cristo, precisamos olhar outros tempos, o tempo em que Cristo viveu. Como era a sociedade antes de Cristo? O que é que eles ansiavam? O que é que eles buscavam? E Jesus propõe naquele momento o amor, o perdão e a compreensão. Mensagem essa que ainda depois de 2000 anos ainda serve para o mundo atual. Então, se o jugo se torna leve, o fardo suave, porque se nós nos movimentarmos na direção dos desembaraços, dos sentimentos negativos, tem mais vida, a gente passa a viver de maneira mais plena. Ocorre um redescobrir do prazer da vida, ao passo que os sentimentos negativos pesam para nós. Isso nós podemos dizer que é a maturidade, quando nós alcançamos e com o passar do tempo, podemos ver as virtudes do amor, da caridade, da misericórdia e do perdão, as que verdadeiramente correspondem a Deus, segundo a nossa consciência e o nosso despertar para Deus. Sofremos por um período maior ou menor, mas tudo depende de nós mesmos, de nós encontrarmos o amor, o perdão e a compreensão e trazermos Deus para dentro de nós. É aí uma lição deixada por Cristo, que o Consolador vem relembrar. Se o seu fardo é leve, seu jugo é leve, então ele diz: a minha doutrina liberta as criaturas do peso da vida. Eu trago a notícia da felicidade. Eu trago a notícia que leva para longe o sofrimento humano. Eu tenho nas minhas palavras o dom de dissolver a angústia, as dores e oportunizar os homens a possibilidade da felicidade. Ele traz a mensagem da consolação, sempre lembrando a nós a tríade de sempre, que foram as lições de Cristo: amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Essas são as condições essenciais para a libertação do homem. Segundo a leitura do capítulo 6, Kardec novamente traz essa reflexão para nós, que a lei ensinada por Jesus era o antídoto ao sofrimento humano. Porque se eu não sei que tem vida após a morte, como pode se transformar o meu existir? Se eu não sei se eu tenho que perdoar, que reconsiderar a relação com o próximo, quão pesada torna a nossa vida quando não conseguimos fazer isso? Se eu não sei me desapegar de muitas questões materiais, que angústia que eu vivo, que sofrimento, que miséria que transforma a minha vida. Quando eu não conheço determinados princípios basilares das leis do universo, que por conta disso eu mesmo me aprisiono, me agrilhou no sofrimento, e o Cristo vem e dissolve, trazendo para nós, Kardec, nesse capítulo, uma nova ressignificação da vida de Jesus, que Jesus faz para que nós possamos olhar a vida de um modo diferente, para dizer que o Cristo foi o grande consolador da humanidade. As palavras dele estavam cheias de consolação, pela certeza da proteção de Deus, pela certeza da imortalidade da alma, que abriam para nós perspectivas completamente diferentes e que davam para todas as criaturas uma visão profundamente distinta sobre suas próprias dores. Cristo é um grande consolador e nos deixou sua mensagem e precisamos compreendê-la. Ele disse qual seria a tarefa do Consolador e Kardec resgata para nós essa tarefa. Que o Consolador teria o papel de restabelecer o sentido das lições
trazidas por Jesus, de novas leis morais, de novas leis espirituais. Também nos ajuda a avançar um pouco mais na compreensão de Deus, do universo, da vida, dos mecanismos do processo de evolução em que passamos, em que estamos inseridos, no porquê dos sofrimentos. O Espiritismo vem para restabelecer e ampliar o nosso entendimento sobre a grandeza de Deus, uma grandeza que muitas vezes a gente não consegue medir ou compreender, mas Ele veio nos apresentar um ser infinitamente justo e amoroso. E Kardec deixa para nós a possibilidade de recuperar tudo isso, compreender a palavra do Mestre Jesus, confeições de fato eminentemente consoladoras. Nos apresenta uma proposta de entendimento religioso, uma proposta de fé que pudesse caminhar a par e passo com o desenvolvimento da própria ciência, que a partir do século XVII, XVIII e XIX, com todo o seu avanço, mostrando todo o universo de descobertas, foi criando uma série de dificuldades, que Kardec apresenta isso no século XIX. Mas se nós compreendermos no século XVII, XVIII e XIX, todos os processos e as revoluções em que principalmente o mundo ocidental passou, ficou difícil associar filosofia e fé, razão e fé. Então aí vem Kardec com a sua doutrina, nos trazendo as lições novamente de Jesus, dissolvendo as antigas concepções que a sociedade tinha e que agora já não harmonizava mais com a descoberta da ciência. Por isso Kardec nos diz que de fato isso gerava muita incredulidade nos corações, afastava muitos da fé. Um exemplo que nós podemos ter na história é a Revolução Francesa, né? Ela estava no pensamento dos homens revolucionários a ideia de que a religião era nociva. Então ela tirou o fanatismo religioso que dominava a sociedade por muitos séculos, mas ela extirpou do coração do Ocidente a ideia da existência de Deus e passaram a negar a religião. Então, no século XIX, Kardec vem e chama atenção para isso, porque a partir das revoluções, a sociedade voltou-se para o materialismo, principalmente com o advento do capitalismo. Portanto, era preciso que a humanidade pudesse contar agora com uma visão para o Evangelho de Cristo e de Deus lá no século XIX e do universo, e que pudesse harmonizar com a razão. E isso o Espiritismo vai buscar nos trazer, aliança entre ciência e religião. Uma proposta de diálogo na compreensão de que tanto a ciência como o Espiritismo são servidoras de Deus. Ambos estão a serviço do progresso humano. A ciência estudando as leis do mundo material e o Espiritismo estudando as leis do mundo espiritual. Assim, conseguimos conciliar razão e sentimento. Traria respostas, traria luz à razão, mas também traria esperança e fé, caridade ao coração. E isso que Kardec fala para todos nós, nos dizendo que Cristo nunca foi tão claro como nas palavras do Evangelho de João, e que poucas pessoas compreenderam. Poucas vezes procurou-se entender a dimensão que Jesus nos dizia e nos prometendo um consolador para o futuro. Eis aí que Kardec nos traz essa reflexão, mostrando-nos essa feição do Consolador, que preenche o coração humano, marcado pelas angústias, pelos porquês, pelas dúvidas, pelas inquietudes,
quanto ao porvir, quanto ao pretérito, quanto ao presente. Um Consolador aí nos abrindo os véus da eternidade, da imortalidade da alma. As grandes perguntas humanas, enfim, encontrariam respostas que poderão atender tanto à razão, à lógica, como também ao coração. Porque de tudo, do sofrimento, das diferenças do destino, da partida daquele alguém, onde estará aquele alguém? Haverei de revê-lo um dia? Por que das dores? Enfim, aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. São essas as grandes perguntas da vida quando começamos a despertar a consciência. Irmãos, essas são as perguntas que vão encontrar na feição consoladora do Espiritismo muitas das respostas que nos inunda internamente, nos trazendo força moral para a vida, nos trazendo estímulo para a caminhada no anseio realizador da esperança, que é o combustível da alma, ajudando-nos a vencer as sombras e os desafios do caminho. Jesus nos diz no Evangelho: levanta e anda. Levanta é o consolo. Andar é o erguimento, é a instrução, é a sustentação. E está aí o Espiritismo, o consolo e a instrução, a condução, o avançar de nossas vidas. O Consolador vem para nos impulsionar na jornada, para avançarmos, nos libertarmos das paixões da ignorância, fazendo-nos de fato alcançarmos outros planos da vida, de compreensão, de realização com Cristo, impulsionador de nosso progresso moral e espiritual, à luz do nosso universo interior. A consciência mais esclarecida é a consciência responsável, porque Cristo nos falou: a quem muito foi dado, muito lhe pedirá. Nossa própria consciência pedirá mais a partir do momento em que sabermos mais. O Espírito protetor, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a consciência é essa sentinela vigilante que muitas vezes fazemos calar as nossas paixões, mas que cedo ou tarde se faz ouvir. E assim é o Espiritismo. Ele busca advogar a causa da nossa consciência, vem nos fazer realmente recompor os nossos rumos e reencontrar o caminho que nos cabe percorrer, trilhar. E os Espíritos haverão de nos auxiliar nesse processo. Então, a consciência, a partir do momento que eu consigo encontrar a minha consciência, eu vou com certeza mudar a minha conduta, olhar a vida de outra maneira, dar importância para outras coisas da vida. Então o Espiritismo, ele é um consolador. Ele também nos chama a avançar. Nós não podemos ficar só na consolação, nós precisamos avançar. Emmanuel, no livro Os Missionários da Luz, tem uma fala no prefácio: ao Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa, missão. Não basta apenas apresentar a feição de Consolador da humanidade, mas é preciso também revelar-lhe a condição de movimento libertador de consciências e corações, libertando-nos da ignorância, do dogmatismo,
da superstição, trazendo luz à nossa razão, ao nosso raciocínio, também libertando nossos corações das algemas de serem estipadas das nossas paixões, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Aquilo que nós podemos dizer é a fé raciocinada. Emmanuel também nos diz que a missão do Espiritismo é o consolador que permanecerá entre os homens de sentimentos e de razão, equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior, vindo em socorro nos tempos modernos as penosas desarmonias do homem físico do planeta. Estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. Então, ele nos chama ao conhecimento, conhecer a doutrina, estudar os livros que foram codificados principalmente por Allan Kardec. A grande necessidade ainda e sempre é da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade, da luz, conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras. Veja bem, então eu vou falar da evangelização íntima, é o meu transformar interior, regenerador. Quando você conhece a doutrina espírita, você já não é mais a mesma pessoa. Ele ainda diz que somos compelidos a concluir que em espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Eis aí a grande finalidade do Consolador, no mundo em nossas vidas: recuperar a mensagem do Mestre, explicar o verdadeiro sentido e ampliar os seus horizontes. Consolar-nos porque traz os porquês da vida. Ele realmente nos consola. É uma doutrina consoladora. Nos traz as respostas, as grandes questões que muitas vezes visitam a nossa vida, nos abalam, nos angustiam, nos trazem muitas dores e que nós não compreendemos. Mas além de nos consolar, nos impulsiona a avançarmos, enfim, a nossa libertação espiritual, para que estejamos a cada dia mais próximos de Jesus, mais unidos ao seu amor e à sua luz. Que saibamos acolher esse Consolador, que ao mesmo tempo que nos levanta, nos diz também: avancemos. Avancemos para os horizontes luminosos que o Espiritismo abriu para todos nós. E que Jesus e que o Consolador nos inspirem sempre nessa caminhada. Aí eu vi uma frase e achei interessante, né? Para chamar assim: o Espiritismo não é apenas o Consolador da Terra, ele é o renovador do eu, ele é o transformador íntimo. Então é a doutrina maravilhosa e consoladora, e é importante que nós compreendamos os princípios fundamentais do Espiritismo, que é a crença em Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Aí nós estaremos avançando e nos transformando quando nós buscamos a doutrina como consoladora,
mas avançamos no conhecimento dos seus princípios e aí nos libertamos das amarras, das dores, das angústias, das incertezas que muitas vezes batem à nossa porta. E para finalizar, eu vou deixar uma mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: a sede de ternura palpita em todos os seres, contudo não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns. A responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho em todos os tempos do pensamento religioso elevado. O Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes no impulso louvável podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhe oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam. Dentro da luta redentora, somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir. Nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria, nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Então, irmãos, assim vamos caminhando um passo de cada vez. Busquemos aquilo que o Pai nos oferece: o amor, a caridade e a paz. E não basta crer, precisamos colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus nos ensina e aquilo que o nosso codificador veio nos relembrar. Seria essa mensagem que eu traria para vocês e convido a todos a estudar e entender essa doutrina maravilhosa e transformadora que é o Espiritismo. Obrigado e devolvo a palavra a casa.